Então, vamos agora que a gente vai iniciar, né, falando sobre papel, legendas e cotas, cotas e escala. É, questão de formato e dimensões de papel. Vamos começar por esse ponto, que a gente já conversou, né, a questão da padronização, a BNT. Depois da BNT foi criada uma norma internacional e a BNT, vocês seguindo, né, a questão das exigências do Inmetro e da BNT, vocês estão dentro da padronização internacional. A questão da expressão gráfica, né, o formato e dimensionamento do papel, as folhas em que se desenha e o projeto arquitetônico é denominada de prancha. No Brasil, a BNT adota o padrão ISO, usa-se, né, o módulo de metro quadrado, cujas dimensões seguem uma proporção equivalente à raiz quadrada de 2, e aí você tem aqui a dimensionamento, né, de 841 por 1189 milímetros, que remete à proporção, né, proporções áureas do retângulo harmônico de Posner, e estão denominadas aí a folha de A0. Então, a folha que a gente representa graficamente o nosso desenho arquitetônico é a folha A0. Ah, professor, mas onde é que eu encontro isso, coisa e tal? Bem, a gente vai entrar em negociação, tá? Porque para escanear uma folha A0 é complicado. Essa disciplina, eu tenho o intuito de no final dela a gente entregar tanto um desenho arquitetônico à mão, uma folha A0, quanto a parte de uma folha do desenho, né, por CAD, né, numa folha aí, não sei A0 porque a impressão pode ser muito cara para cá, mas a gente pode fazer numa folha A4 mesmo, né, para o desenho ali representado e tudo mais. Isso e ficaria, né, vai ficar para as próximas turmas como exemplo e identificação. Então, sempre que vocês posteriormente vierem a frequentar o campus ou no futuro, enfim, a gente vai ter aí, né, os desenhos das turmas para posterioridade. Só que como a gente está nesse trabalho remoto, provavelmente, né, eu vou pedir para vocês fazerem essa planta baixa numa folha A4. Obviamente, vocês vão ter um pouco mais de trabalho quanto à questão da escala e as reduções, né, dos detalhamentos internos, porque posterior, quando a gente voltar ao presencial, eu espero de receber isso de vocês para mostrar para as próximas turmas. Mas a parte escaneada, ela vai ser a avaliação, valendo aí 8 pontos da NAP2. Vamos para frente. O retângulo harmônico é obtido no seguinte formato, né? Traça-se um quadrado de lado qualquer, ABCD. Traça-se a seguinte diagonal deste quadrado, AC. E assim a gente faz, né? Faz-se o centro em A com a abertura do compasso igual à diagonal AC. Traça-se um arco, traça-se um arco de circunferência que vai encontrar o prolongamento AD em E AE. Será o lado maior do ângulo homogêneo do lado menor. Então, para que isso, né? Esse é um método para a gente é, centralizar, né, o dimensionamento da nossa folha A4 e, consequentemente, posteriormente, vai ser também utilizado para dobrar e tudo mais, quanto também fazer aqui, a partir dela, a caracterização das demais folhas e, consequentemente, a representação gráfica na mesma. Aqui, né, a questão das dimensões da folha em si, A0. E aqui a gente tem, né, a partir desta obtém-se múltiplas e submúltiplas, né, A1 corresponde à metade da zero, assim com a 2A0 representa o dobro da mesma. Então aqui A1 é a metade, A2 é um quarto, A3
A4, A5 e fechou. Então percebam que a partir do mencionamento da A0 é que a gente tem as demais folhas. Com base nesse formato, foi possível determinar as dimensões das demais pranchas utilizadas em desenho técnico. Da forma da A0, representará as demais formas no papel. Então, 2A0 é o dobro, A0, A1, A2, A3, A4 e A5. Lembrando que essas milimetragens de X e Y é justamente para a gente ter, de fato, algo padronizado e, consequentemente, a representação do nosso projeto posteriormente. Então, a gente deve levar em consideração e observação, né, que apresentar as normatizações e incentivar o uso de folhas padronizadas é muito comum entre os desenhistas, considerando que o módulo básico seja a folha A4, ao invés da A0, na questão aí da praticidade. Isso se deve ao fato de qualquer folha obtida a partir da A0 pode ser dobrada e encaixada, né, na pasta no tamanho A4, normalmente exigida pelos órgãos públicos de apresentação do projeto. Então aqui, só uma observação, aqui está a folha A0, nós tem a forma, né, e a gente vai aprender isso posteriormente, de dobrar essa folha a ficar no tamanho do A4 e, consequentemente, aí, ser apresentada, né, o projeto para as demais pessoas. A classificação nas pranchas, né, as pranchas de desenho dos projetos são divididas em duas, né, categorias: pranchas de estudos, prancha de apresentação. A prancha de estudo se caracteriza prancha de estudo sem caráter de documento, utilizada apenas para consulta pelos responsáveis do projeto ou os mesmos clientes. A prancha de apresentação apresenta resultado final. Não coloquei o laser aqui. De uma etapa do trabalho a serem, né, apresentada ao cliente, servindo de documento oficial. Designação da prancha, né? A designação de cada prancha deve ser descrita no carimbo e deve apresentar a numeração referente à prancha atual ou referente ao total de pranchas do projeto. Então seria aí a caracterização, né, por exemplo, quando você tem um detalhamento muito grande, você pega um desenho e reparte ele, fraciona ele em vários, ele deve ser descrito como prancha 1, prancha 2, prancha 3 e assim vai. O dobramento das folhas, né, o dobramento das pranchas. As cópias dos projetos podem ser arquivadas, né, dobradas, ocupando um menor espaço, a ser mais fácil o seu manejo. O formato final deve ser em A4 sempre, para arquivamento. Quem dá essa normativa de como fazer é a NBR 6492. Mostra uma sequência de dobramento para os tamanhos padrões de papel. Então, a 130 milímetros você faz a primeira dobra, depois a 105 milímetros a segunda dobra, depois a 185 milímetros, aí você fica com ele bonitinho. E aqui a gente tem um dobramento, né, de 1 a 2. Com os milímetros. Lembrando, pessoal, que a legenda fica sempre visível, né? Aqui é o A4. Então, a 123 milímetros vai ter a dobrada. A gente vai fazer uma dobra. A gente dobra nessa ponta aqui, mais ou menos a 105 milímetros. A gente faz um bisel aqui, né? E começa a dobrar. Dobra essa parte aqui para a parte de dentro. E depois 210 milímetros a gente faz a primeira dobra. E 192 milímetros a segunda dobra. E a gente tem aqui exatamente a caracterização do A4 de uma folha A2. A folha A1, a 10,4 milímetros a gente faz esse bisel. E aí a gente começa a dobrar 210, 130, 182,
e obviamente, né, ela no meio. A gente tem aqui o formato de A4, sempre com a legenda exposta para a pessoa, quando pegar, saber o que está trabalhando. E o dobramento da A0. Então, até a forma de representar, né, de levar esse projeto, ele tem normativas e tem detalhes que a gente precisa aí, né, tomar para, né, na nossa execução. Então, o papel A4 normalmente, o papel A3 como ele é dobrado, papel A2, papel A1 e o papel A0. Então, o conteúdo das folhas de desenho, quem vai determinar essa norma aí é 10.582, onde as folhas devem apresentar espaço para o desenho, espaço para o texto, que está na legenda, e espaço para a legenda. Então, aqui está o espaço do desenho, espaço para algum texto informativo e espaço da legenda. Espaço para o desenho. Os desenhos são dispostos nas ordens horizontais ou verticais. O desenho principal é colocado acima e à esquerda da área do desenho. O espaço para texto, todas as informações necessárias para entender o conteúdo do espaço para o desenho são colocadas no espaço para texto. E o espaço para texto é colocado à direita na margem ou na margem inferior do padrão do desenho. A legenda é o quadro que reúne o conjunto de informações necessárias para a identificação imediata do desenho contido na prancha. E aí as legendas devem ficar, né, de acordo, né, independentemente, né, do tipo de papel, na mesma posição e na mesma largura, contendo essas informações aqui. As informações que vão aí, de fato, né, proporcionar o entendimento da pessoa que vai ler o que se refere àquilo ali. Então, se a folha é A4, a legenda vai estar naquela característica, naquela condição ali, e as demais, se for uma A0, também vai estar naquele mesmo posicionamento, e quando você dobrar essa folha e ficar em formato A4, toda ela vai ter a mesma caracterização. Então, as pranchas, né, elas devem apresentar, quanto à legenda, título do desenho, número, escala, a firma ou quem está prestando esse desenho no serviço, e a data e o nome, né, do responsável. Preste atenção, a escala, dentre tudo isso aqui, a escala para os engenheiros é o mais importante, porque ela de fato vai nos dizer o quão equivale no real cada centímetro ou milímetro ali representado na prancha, ou popularmente papel. A legenda deve ter 178 milímetros de comprimento no formato de A2, A3, A4 e 175 milímetros no formato de A0 e A1. Percebam, né, que por mais que A0 e A1 sejam folhas maiores, a legenda, ela a questão da largura, né, da mesma é menor. Os desenhos são executados, se possível, levados em consideração o dobramento da cópia no padrão desenho conforme a folha, né, A4. E aqui a gente tem as dimensões, né, enfim, espessura de linha de imagem, qual usar. Aqui tem um exemplo, né, de legenda. UFRA, Universidade Federal Rural da Amazônia. Aqui é a atividade que vocês vão entregar, a legenda, né? Legenda eu quero assim. Universidade Federal da Amazônia, aluno, matrícula, disciplina, qual a turma. Aqui o exemplo do professor Bruno Carreira. O tipo de folha, que é a prancha, a data, a escala e o assunto ou o título do projeto. Cotagem. Que horas são essas? 9h10. Vocês querem parar por aqui? E a gente segue na próxima aula ou eu posso seguir?
internet caiu e não tem mais ninguém na sala. Posso seguir? Paro por aqui. Tá. Ainda falta muito para terminar esse conteúdo em si, mas então vou seguir aqui. Então, falando de cotagem, né? O desenho técnico, além de representar dentro de uma escala a forma tridimensional, deve conter informações sobre as dimensões do objeto representado. As dimensões irão definir as características geométricas do objeto, dando os valores de tamanho e posição aos diâmetros, aos comprimentos, aos ângulos e a todos os outros detalhes que compõem a sua formação espacial. Então, aqui de forma introdutória, falando sobre isso, a forma mais utilizada do desenho técnico é definir as dimensões por meio de cotas, que são constituídas de linhas de chamada, linhas de cota, setas e de valores e do valor numérico, né, em uma determinada unidade de medida, conforme o figurado no slide a seguir. Então, a gente tem, né, as linhas, né, auxiliar de chamada. A gente tem as setas que indicam o limite dessa cota. Nós temos as linhas de cota e o valor numérico dessa cota. E aqui a gente tem a escala dizendo que a cada 1 centímetro representado no papel, representa aí 2 centímetros no real. Então aqui isso é 30 centímetros representado no papel. A gente está usando aí o dobro num real. Então isso aqui é a escala. É o desenhado pelo o real. Desenho sobre desenho. Mas a gente vai entrar isso mais adentro, né? O principal aqui é vocês entenderem essas linhas. São linhas mais finas e são de extrema importância para a gente saber aonde começa e aonde termina, né, determinadas partes do nosso desenho. Como, por exemplo, aqui, né? Até a esse ponto aqui é 15 centímetros, até 15 centímetros. Até esse ponto aqui, 15 milímetros. Até esse ponto aqui, 20 milímetros, que provavelmente está em milímetros. Tranquilo? Para frente. A observação. As cotas devem ser distribuídas pelas vistas e dar todas as dimensões necessárias para viabilizar a construção do objeto desenhado, com cuidado de não colocar cotas desnecessárias para você simplesmente não confundir, né, o futuro projetista aí, ou não se confundir. As cotas devem ser colocadas uma única vez em qualquer uma das vistas que compõem o desenho, localizadas no local de representar mais claramente o elemento que está sendo cotado. Então, a questão de regras para colocação de cotas, né? Primeiro, as linhas auxiliares e linhas de chamada como linhas de cotas são linhas contínuas e finas. Segundo, as linhas de chamadas devem ultrapassar levemente as linhas de cota. Também deve haver pequenos espaços entre as linhas e elementos dimensionados e a linha de chamada. As linhas de chamada devem ser preferencialmente perpendiculares ao ponto, né, das cotas. Então a gente tem aqui a linha de chamada, linhas de cota, a cota, linhas de limite, né, da linha da cota, que tal, tem um ponto aqui dizendo que aqui esse é o limite, e aqui a linha de chamada dizendo que aonde é que está, né, essa formação. Então a gente tem aqui essa peça, né, bem representada. Sabendo esse detalhamento aqui, a gente nem precisa representar o outro lado. Esse lado aqui vai ser a somatória de todas as cotas. Então aqui a gente teria aqui 85, né, de representação.
Obviamente está faltando a informação desse lado aqui, que a gente não representaria esse lado, a gente representaria esse, depois esse e depois esse. E a gente teria a descrição, né, mais fidedigna possível, né, desta peça. O limite das linhas de cotagem. O limite das linhas, o limite da linha de cota pode ser indicado por traços inclinados e por setas, que podem ser preenchidos ou não, aonde as setas preenchidas são mais utilizadas para o desenho. Então, linha de cota por seta preenchida, linha de cota por seta não preenchida e linha de cota por traços. Eu utilizo muito esse daqui. Aqui é a seta que você só faz só um vizinho, né? Eu utilizo mais esse daqui normalmente quando eu estou desenhando. No CAD, eu utilizo esse daqui. Na mão, é esse daqui, porque esse aqui pode causar, como posso dizer, ranhuras, né, no papel, algum tipo de borrar. Então, normalmente essa parte de cota aqui é a última coisa que se faz no desenho. Observações. Em um mesmo desenho, a indicação dos limites de cota devem ser um único tipo e também deve ser um único tamanho. Só é permitida a utilização de outro tipo indicado de limite de cota em espaço muito pequeno, conforme aqui a gente está, né, descrevendo aqui. Puxar essa linha para determinar que aqui é 5. Tá vendo? Aí é só se não couber, que obviamente as numerações de cota elas têm que seguir um padrão. Com certeza aqui ficaria, né, desconsiderável. Mas para isso significa que praticamente o nosso desenho aqui, nossa peça está numa prancha, né, com uma escala muito pequena, por conta do tamanho da prancha, e você não consegue caracterizar esse desenho. Tudo depende também, né, do material que você tem disponível para representar. E leituras e a interpretação, né, para facilitar a leitura e interpretação do desenho, deve-se colocar as cotas sempre fora do desenho e principalmente cotas alinhadas com outras linhas de desenho conforme a figura. Então, sempre fora para não para evitar qualquer tipo aí, né, de confusão. Isso aqui totalmente errado, isso aqui não é recomendado. Então, cota sempre no lado externo. Leitura e a interpretação, evitar o cruzamento de linhas da cota para qualquer outra linha. As cotas as cotas de menor valor devem ficar dentro das cotas de maior valor, para evitar cruzamento de linha, consequentemente, né, você evitar qualquer tipo de confusão. O cruzamento nesse sentido aqui pode ocorrer, mas nunca para questão de representação, né, de valores. Isso aqui jamais. Então aqui a gente tem uma representação de um desenho. Tá vendo? Ó? Sempre alinhadas. Nunca fazer esse tipo de coisa. Sempre alinhada para a pessoa ter noção, né, do que de fato está acontecendo. Ah, professor, mas isso aqui é mais bonitinho, mas não é, pode dar uma margem aí para interpretação errada e, consequentemente, confecção, né, ou execução de um projeto de forma errada. Então, sempre fazer de forma mais correta, mais justa e padronizada possível. Indicação dos valores de cotas. O número de indicação de valores de cota devem ser o tamanho que garanta a legibilidade. Não podem ser cotas cortadas ou separadas por qualquer linha. A norma 10.126 da BNT fixa 2 métodos de posicionamento dos valores numéricos das cotas. O primeiro método é o mais utilizado, determina que as linhas de cotas horizontais, o número deverá ser acima da linha de cota, conforme a figura A. É, Nas linhas de cotas verticais, os números deverão estar sempre à esquerda da linha de cota, conforme a figura que a gente está observando aqui na A. E nas linhas de cotas inclinadas deve ser buscar, né, a posição da leitura, né, conforme mostra aqui. Então, de acordo com a leitura angular, sempre, né, da esquerda para a direita está escrito. Tudo depende de onde você está tendo, né, essa percepção.
que ele está... E sempre a padronização, né? Se aqui a gente está colocando à esquerda, se mantém à esquerda, né, superior. Aqui se a gente está vendo a angulação à esquerda, se a gente está vendo a angulação à direita. No segundo método, as linhas de cotas são interrompidas e os números intercalado no meio da linha de cota. Em qualquer posição da linha de cota, mantém a posição de leitura com referência e a base da folha do papel, conforme, né, a figura. Então, independentemente, a gente vai estar sempre com as cotas. Eu utilizo mais essa daqui, sempre, né, com a visada para a questão da base, né, da nossa prancheta, nossa prancha. Figura A e figura B mostram, né, a questão da cotagem de ângulos, mostram respectivamente a cotagem de ângulos pelos dois métodos da norma da BNT. As linhas de cotas utilizadas para cotagem de ângulo é traçada em arco, cujo o centro está na vértice do ângulo. Então, aqui é o ponto, então o compasso aqui a gente faz esse traçado. Então, a gente tem o método 2 e aqui a gente tem o método 1, né, acompanhando, né, a inclinação do nosso... Eu prefiro o método 2, a chance de errar é bem menor, né, e a questão de posicionamento também, a gente sempre tem que colocar em forma horizontal junto com o papel, fica mais fácil. Faltam apenas 8 minutos para a gente terminar a nossa aula. Eu chego aqui na metade, né, do conteúdo. Eu chego agora em escalas, só que é bastante coisa. E aí eu vou querer deixar isso aqui de forma mais detalhada. Então vamos parar por aqui.